Conselheiro da Vale pede demissão e deixa uma carta denunciando absurdos do governo Lula. Dá uma olhada que na volta eu vou te explicar que é muito pior do que você imagina. A carta expõe um conflito interno entre a mineradora, cujo controle é dominado por sócios privados, e o governo, que detém menos de 10% das ações da empresa por meio da Previ, um fundo de pensão do Banco do Brasil. Lula sempre demonstrou seu inconformismo com a privatização da Vale. No começo do ano, o presidente tentou emplacar seu ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, na presidência da companhia. Pois é, pessoal, vou fazer uma dissecada aqui sobre essa matéria. Passou algumas coisas apercebidas para muita gente, então é importante vocês entenderem. Quando ele diz ali que o governo detém 10% da Vale através da Previ, né? É importante você entender que isso aqui já é um absurdo. E o que é isso aqui? Bom, basicamente a Previ é o fundo de pensão dos trabalhadores do Banco do Brasil. Né? Você tem a Petros, que é o fundo de pensão dos trabalhadores da Petrobras, você tem o Postales, que era dos trabalhadores dos Correios, você tinha antigamente a CBS, que era da CSN, ou seja, todas essas empresas de capital misto, né, do governo, elas tinham fundos de pensão. E a Previ é um deles. Então, todo mundo que trabalha no Banco do Brasil aporta todo mês uma grana, esperando que, quando eles se aposentarem, eles vão talvez ganhar até mais do que eles ganham na ativa. Porque esse fundo ele pega o dinheiro, guarda e ele faz investimentos ao longo da vida desse trabalhador lá do Banco do Brasil. E quando o cara se aposenta, ele dá uma grana boa pro cara. Às vezes mais do que ele ganha. Só que o que acontece aqui e aconteceu na Petros? Quando o governo do PT assumiu lá atrás, você também acaba gerenciando esses fundos de pensão. Então, o Lula, ele não só assumiu a Petrobras lá atrás, como ele também colocou gente dele na Petros, que era o fundo de pensão. Sabe o que a Petros aconteceu com ela? Basicamente, o Lula lá, a Dilma, enfim, mandaram esses fundos de pensão fazer investimento em amigos, né? Não, aqui é um investimentozinho bom. Vamos comprar uma refinaria aqui que vale 20 vezes o que ela realmente vale. Vamos... Então os caras fizeram um monte de merda com esse dinheiro dos aposentados, de maneira que hoje, se você conhece alguém aposentado pela Petros, né, aposentados da Petrobras, esses caras estão pagando uma grana. Então, se o cara ganhava 10 mil por mês como aposentado da Petrobras, tem gente ganhando metade disso, porque está pagando o rombo da Petros causado pelo governo do PT lá atrás. Aí eu vou te dizer, tem gente aposentada da Petrobras que votou no Lula de novo, né? E na Previ aconteceu. O Postales, por exemplo, que é do pessoal dos Correios, foi pior ainda. Tem carteiro aí que nem está recebendo aposentadoria. Os caras quebraram o fundo. Eles usam o dinheiro do aposentado, de pessoas que estão aposentadas, para fazer esses investimentos de politicagem, né? E agora com a Previ é a mesma coisa. Então, o que o Lula está fazendo é pegando o dinheiro desses aposentados do Banco do Brasil e usando para fazer proselitismo político. Ele não está nem um pouco preocupado que essas merdas que ele está fazendo está derrubando o preço da ação e esses 10% que a Previ tem está perdendo valor. Então é o aposentado do Banco do Brasil que está correndo risco agora. Isso é um absurdo, isso não deveria existir dessa forma, tá? Enfim, isso já é um absurdo. Usar dinheiro de aposentado para fazer politicagem. O outro é o seguinte, que a gente sabe que ele faz merda nas empresas estatais, isso aqui já é dado, todo mundo já sabe. Eu já falei isso em outro vídeo aqui. Porra, eu acho que quem investe em estatal no Brasil, Petrobras, porra, Correios, Banco do Brasil, para mim é maluco. O cara é maluco. Com um governo desse, o cara é maluco. Mas beleza, a gente está falando de estatal. Agora, muita gente investe na Vale porque ela é uma empresa privada, né? Então, ela não tem gerência ali do governo federal, nesse bando de aspone que tem lá. A questão é que, mesmo com empresas já privatizadas, o governo é o governo, meu irmão. O governo chega lá e foi o que aconteceu. Bota o Guido Mantega aqui. Não, a gente não quer. Ah, é? Então, olha, veja bem. Surgiu uma multinha aqui. Olha, o STF antecipou um negócio que você tem que pagar. Os caras estão fazendo uma pressão. É quase que... Pô, literalmente isso aí é coisa de bandido, de mafioso. Você está chegando para uma empresa privada e está falando ou faz o que eu quero ou eu vou dar um jeito de usar o poder do Estado contra você. Gente, isso é um absurdo, né? Isso, para mim, assim, eu nunca vi isso acontecer no Brasil desde da redemocratização, pelo menos. Eu nunca vi o Estado ser tão claro em usar o poder de Estado contra uma empresa. Então, fica triste ver esse tipo de acontecimento ocorrendo aqui no Brasil. Né? Basicamente, você não vê uma CVM, você não vê ninguém, um STF, você não vê nenhum outro instituição tentando fazer um contrapeso nesse sentido. Então, é um absurdo o que está acontecendo. A gente tem que, como sociedade, botar um limite nessa ânsia desse governo para poder
tomar conta dessas empresas. E vai ter gente que fala, não, mas a Vale tem que trabalhar pelo Brasil, a Petrobras tem que trabalhar pelo Brasil. Não, isso é papel do governo. Né? É por isso que ele te cobra imposto pra cacete. É por isso que você, porra, paga a taxinha disso, taxinha daquilo, a gente paga quase 40% de imposto pro governo, justamente com esse dinheiro que pega da gente, fazer o que tem que ser feito. Ele não tem que cuidar de estatal, usar dinheiro de estatal para isso. Né? Agora a gente viu, por exemplo, a Petrobras vai botar 250 milhões em campanha de artista aí, apoiando peça, apoiando um monte de coisa. Quer que a Vale construa um monte de coisa que não dá dinheiro para a Vale, que vai destruir valor do acionista, né, de quem está investindo nela, muitas vezes aposentados, para poder fazer uma obra aqui, uma obra ali. Quem tem que fazer isso é o governo. É por isso que a gente tem que privatizar todas as empresas. Empresa de petróleo tem que ser boa e eficiente em produzir petróleo. Empresa de mineração tem que ser boa e eficiente em produzir mineração. Aço, seja o que for. O Banco do Brasil tem que ser um banco bom para competir com outros bancos. Ele não tem que estar lá para fazer coisas sociais. Quem tem que fazer coisas sociais é o governo. E a gente aqui no Brasil tem a mania de misturar essas coisas. Isso é um absurdo. Então, se você gostou, curte, comenta aqui embaixo para ajudar, compartilha esse vídeo que ajuda muito no engajamento e vejo você na próxima.